Agora você tá ouvindo. Olá, Virgínia. Doutor Rangel. Boa noite. Renato, pede para participar. Olá, Sebastião. Seja bem-vindo. Aurélio. Boa noite a todos. Vamos aguardar o convidado ilustre. Bom, enquanto o Renato não aceita meu convite, obrigada, Fernando, muito obrigada. Rebeca, quanto tempo? Tudo bom? Enquanto o Renato não entra, Renato, atualiza o teu Instagram. Renato, atualiza o teu Instagram, sai, atualiza o teu Instagram e volta, que aí eu acho que você consegue aceitar meu convite. Ele deve estar desatualizado. É verdade, Fernando. Com o Renato a chapa vai ficar quente. Porque com o Renato não é day trade que nem comigo, não. Tiago, seja bem-vindo. Bom, eu chamei o Renato porque as ações são as queridinhas do mercado, né? Sempre quando uma pessoa pensa em investir na bolsa, a primeira coisa que pensa é investir em ações. E o Renato tem uma estratégia de investimento que é vencedora, né? Então, nada mais justo que ele compartilhe a estratégia dele aqui. O que ele analisa numa ação antes de comprar, porque não basta você gostar da empresa, você precisa saber se a empresa ela está saudável, se ela tem potencial de crescimento ou se ela tem potencial de bons dividendos, né? Você precisa saber analisar isso para saber se você vai virar sócio dessa empresa ou não, né? A Gcel entrou, Bianca, isso. O Renato ele faz uma análise fundamentalista.
Estão me vendo? O Renato está tendo um probleminha aqui, mas ele já vai entrar. Espera aí só um minuto. Cris, ajuda o Renato aqui a entrar, por favor. Fala com ele pelo telefone. Ele já está entrando, eu acho. Bianca e Gessel, sejam bem-vindas. Então, eu sempre falo aqui de day trade, né, de fundos imobiliários. Vocês sempre escutam eu falar sobre day trade e fundos imobiliários. Day trade de dólar e fundos imobiliários. Hoje, a gente vai ter aqui um outro tipo de investimento, que é ações. Cris, ele não está conseguindo participar. Ele tem que solicitar e você tem que aceitar. Não, eu já convidei ele. Aqui, ó. Isso. Tenta me convidar para mostrar como é que aparece. Não, Cris. Fala com ele. Aqui, toma o WhatsApp dele. Mãe, tenta me convidar para mostrar como aparece. Agora foi. Agora foi. Só um minutinho aqui. Pronto, agora foi. Tudo bom, Renato? Tudo bem, tudo tranquilo. Bom, Renato, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Nossa, você sabe quanto que eu já estava querendo, né? Eu sempre falava com você para você vir aqui para falar sobre ações, porque eu não tenho a expertise que você tem, né? Eu sei o básico do básico, mas você é especialista e tem uma estratégia vencedora e agora vai compartilhar com a minha audiência. Entrou a Jéssica, a Renata, a Glaze Entrou a Bianca também. Tá com saudade da gente. Bom, quem? A Jéssica? Não, a Glaze. Da banca tá legal. Dela. Eu fui da banca, ela foi orientanda esqueci o nome dela. Estava falando com o Cláudio. Ela foi da banca do Carlos Daniel. Carlos Daniel, foi nosso aluno. A Renata foi meu aluno de infância. O professor Fernando Rangel está nos prestigiando. Eu vi que o Fernando está aí só para trazer dor de cabeça para a gente, né, Fernandão? Bom, Renato, eu te apresentei no convite da live, mas eu gostaria que você se apresentasse para a minha audiência. Então tá, vamos lá, gente. Olha, boa noite, então, assim, né? Formalmente, boa noite aí a todo mundo. Obrigado aí pela presença de vocês, né? Obrigado aí, Priscila, pelo convite. E vamos lá. Bom, gente, meu nome é Renato, né? Eu já estou aí no mercado de ações, eu comecei no mercado de ações meio sem querer, né? Mais ou menos em 2007 e até 2023, portanto, a gente tem aí praticamente 16 anos, né, que eu estou operando, vamos dizer assim, tá? Eu sou formado em economia, né? Fiz também mestrado em ciências contábeis e já leciono aí há praticamente 24 anos, né, que eu estou em sala de aula e praticamente todos os dias nesses 24 anos, né? E muitas vezes aí na minha vida eu fiquei com os 2 turnos, né, de manhã e de noite, inclusive sábados, e dando muitas aulas aí de contabilidade, de análise de balanço, aulas de contabilidade gerencial,
aulas de microeconomia, né? Enfim, e essas matérias todas, Priscila, elas me deram muito suporte para eu construir um caminho, né? Eu construí um caminho um, um pouco diferente, eu vou dizer assim, do caminho que um leigo encontra nas mídias sociais, né? Um caminho que eu vou dizer assim, que as corretoras, as próprias corretoras, induzem as pessoas a, a ver o mercado de ação, né? Então, assim, graças à minha formação, eu acho que eu consegui, então, ter um caminho que, na verdade, ele não tem nada de novo. Ele é um caminho velho, bem velho, mas é um caminho que está bem fora de moda, né? Ele foi muito comum até mais ou menos meados da década de 70, e de lá para cá, então, as coisas paulatinamente foram mudando, mudando, e a ação hoje praticamente virou apenas um ativo financeiro, né? Quer dizer, as pessoas investem ou são induzidas a investir como se a ação fosse exclusivamente um viés financeiro, um ativo financeiro. Esquecendo que a ação também representa uma parcela de uma empresa, do capital de uma empresa real, que contrata funcionários, que estabelece com esses funcionários uma relação, que pode ser uma relação de harmonia ou pode ser uma relação conflituosa. Isso que eu ia te perguntar, mas antes de eu fazer essa pergunta, Né? Tem duas perguntas. A Luana Fernandes está dando boa noite e o professor Fernando está perguntando quantos anos de Unifeso você tem. Isso aí é um segredo de Estado. Para matar a curiosidade do Fernando, eu vou dizer ao Fernando assim, eu estava terminando o mestrado ainda, quando eu comecei a dar aula, comecei a dar aula com uma turma, né? Uma turma. Não, aula particular foi antes, né? Aula para pequenos grupos foi antes. Então, Mas vamos Fernando, vai dizer. lá no Lattes dele que tu vai descobrir. Mas voltando ao assunto das ações, era isso que eu queria te perguntar. Assim, tem muita gente assim que entra no meu Instagram, né, que quer começar a investir, né? Aí eu até falo que para começar a investir na renda variável, digamos, os fundos imobiliários é uma boa opção porque tem uma certa estabilidade dentro da renda variável, imóveis que todo mundo já assim, tem tradição de investir, né? Muita gente compra imóvel como proteção do patrimônio. Mas, assim, o mundo das ações, né? Como é que você vê as ações como investimento, né? Qual é o seu viés? O meu viés é mais próximo daquilo, como o Fernando falou, daquilo que se chama de fundamentalista, né? Então eu olho, Priscila, para a empresa. Temporariamente eu esqueço da cotação dela, se ela, né? Eu ignoro a cotação dela e olho a Você empresa. ignora o preço. Eu ignoro o preço e olho a empresa, né? E olho principalmente o corpo decisório, quer dizer, as pessoas que tomam decisões dentro da empresa. Qual é a formação dessas pessoas? Qual é a história profissional dessas pessoas? E isso é fácil de você descobrir, né? Você vai no LinkedIn, você vai descobrir o nome, o que as pessoas fizeram, o que elas não fizeram, né? E porque, para mim, como lá nos anos 60 e 70, a empresa é alguém que toma decisões. Existe um grupo de pessoas ali que tomam decisões. E essas decisões vão ter impacto sobre os lucros da empresa, sobre o desempenho econômico dela, que cedo ou tarde vai ter consequências sobre a cotação da ação, né? Se a gente imaginar que a ação é o preço de uma empresa, então, se a diretoria toma de forma consistente ao longo dos anos boas decisões, isso em algum momento bate no preço da ação.
né? Então, a qualidade do corpo decisório, para mim, é a coisa mais importante dentro de uma empresa. Então, Tá? primeiro é quem administra a empresa. O primeiro ponto a ser analisado. Segundo. O segundo ponto, mas nesse primeiro ponto eu posso dizer rapidamente. Então, eu dou preferência a pessoas da área de gestão, né, administração mesmo, tá? E dou preferência a pessoas que têm uma carreira relacionada ao negócio. Então, por exemplo, empresa de alimento. Então, os caras têm formação em engenharia de alimento, o cara tem formação em química, o cara tem formação em nutrição, não tem formação em administração, mas tem formação nessas áreas. Então, beleza. O cara tem formação na área em marketing, tem uma especialidade grande em bens de consumo. Então, beleza. Porque são currículos que agregam ao negócio, né? O Fernando está falando aqui. As ações representam empreendimentos e não investimentos. Os acionistas, juridicamente falando, são donos da empresa, não meramente investidores. Pois é. Então, são donos da empresa. Então, é nessa perspectiva que o Fernando está falando, né? De investir em ação como se eu fosse realmente um dono com poder, né? Porque coitado, eu sou um pequenininho, eu não tenho condições de influenciar o poder de empresa nenhuma, né? Então, eu também, nessa altura do campeonato, não posso ser inocente de achar que eu vou comprar ação e vou ser dono. Não vou ser dono. Quer dizer, eu vou até ser dono juridicamente, mas eu não vou ter poder de comando, de decisão. Tá? Então, eu não sei se eu estou atrapalhando aqui o som, mas eu não vou ter esse poder. Mas a minha perspectiva é sempre essa, tá? De olhar o corpo decisório e procurar essas características que eu falei. E eu fujo de características, como eu já conversei com você, de uma presença muito grande de pessoas da área de finanças. Então, por exemplo, tem 8 pessoas que tomam decisões na empresa. 6 ou 7 têm formação em finanças. Renato, eu já acho um certo exagero. Tá? Eu estava até conversando com você, eu estava interessado no ano passado numa empresa de construção civil, fui olhar quem mandava na empresa. E descobri que das 7 pessoas, 6 tinham formação em finanças e só uma tinha formação em engenharia civil. Né? Uma pessoa que tinha mais de 25 anos trabalhando em construção civil, uma pessoa muito experiente, mas em qualquer embate que houvesse ali entre a visão da engenharia e a visão das finanças, a gente sabe qual seria a decisão. Né? E aí, o que diz é a história. A história diz a gente que a visão de finanças a médio e longo prazo pode não ser exatamente a mais adequada para a sustentabilidade do negócio. Né? Enfim, então eu procuro fazer essa pesquisa. Essa é uma coisa que eu... Pode falar. O segundo ponto. O primeiro ponto é analisar se a equipe é mesclada de especialistas em finanças e especialistas na área operacional da empresa. Certo? Segundo ponto que você analisa. Antes de ver o preço da ação. Antes de ver o preço. O segundo ponto que eu olho, que eu acho muito importante olhar, é pesquisar o setor onde ela está. Né? Então, vamos supor, por exemplo, uma empresa que esteja no setor de carne, de proteína animal no Brasil. É um setor onde o Brasil tem grande competitividade. Né? E como é que eu descubro isso? Eu descubro isso se eu entrar no Google e escrever lá competitividade da indústria brasileira de carnes, competitividade da indústria brasileira de sapatos, competitividade da indústria brasileira de petróleo. Você vai encontrar bons conteúdos que falam que analisam um pouco a competitividade daquele setor da economia brasileira frente aos rivais internacionais. Né?
quem fizer isso vai descobrir coisas assim bem bacanas que quem quer investir em ação não tem a menor ideia, né? Eu converso com algumas pessoas que estão investindo que não tem, né? Eu converso certas coisas que pessoas, eu me sinto até meio ET nessa conversa, porque é, se eu entro numa empresa onde o Brasil tem grande competitividade internacional, essa empresa, se ela estiver mal das pernas, ela será comprada por uma rival, né? E se ela for comprada, a ação vai disparar. Então, eu tenho que ir atrás de ativos e de empresas que sejam atraentes para concorrentes brasileiros ou internacionais, né? Porque essas empresas, elas não vão ser largadas. Elas não vão ser largadas. Eu me lembro muito bem da Sadia. A Sadia, em 2009, teve um escândalo, né, Priscila? E nesse escândalo, a ação que tinha fechado o pregão anterior a 14, 15 reais, quando veio a notícia, a ação despencou para 6 reais. Foi uma reação assim instantânea do mercado, né? Muita gente que tinha ação colocou para vender, então o preço caiu de 14 para 6. Ali foi uma grande oportunidade de compra. Por quê? Porque se eu estou acompanhando o setor, se eu estou acompanhando o corpo decisório, então eu sei que aquele S da Sadia vale muito dinheiro. Eu sei que aquele S da Sadia, onde você coloca, ele vende. Pelo menos lá em 2009, né? O mercado mudou. Mas lá em 2009, a Sadia era a marca de alimentos de consumo mais admirada no Brasil. Verdade. Né? Então, quem comprou ali ganhou dinheiro. É mesmo e a se a ação... empresa não estivesse bem financeiramente, a marca já valia. A marca valia muito dinheiro. Né? E ela realmente tinha problema financeiro. Ela não foi à toa que ela veio de 14 para 6. Mas é aí que está o negócio. Se eu trabalho numa outra perspectiva, se eu estou olhando muito mais o viés produtivo, eu estou acompanhando a empresa. Ela está a 14, eu fico olhando. Não vou comprar. Mas ela despenca para 6, eu faço uma primeira compra. Mas eu não compro tudo. Né? Então, se eu tenho X reais para gastar, eu vou comprar X sobre 4 no primeiro momento. Né? Eu não vou ignorar aquele movimento de 14 para 6. Né? O Paulo Cruz está querendo fazer uma pergunta. Pode falar. Ele já tá, assim, essas dicas a gente pretende fazer mais no final, né? Mas ele já está ansioso. Ele pergunta qual a sugestão para aquele que pretende iniciar a atividade de investidor no mercado de ações. Vocês posso responder logo agora? Pode. Vai cortar aqui um pouquinho, mas eu digo assim, tem que definir qual é o viés que ele quer priorizar. Você quer priorizar um viés financeiro ou um viés produtivo? Porque a ação, ela comporta essas duas visões, né? Ela comporta essas duas visões porque ela é uma mistura das duas coisas. Se você quer investir em ação e prioriza o viés financeiro, seu comportamento tem que ser diferente do que eu estou falando aqui. Se você, no entanto, prioriza o viés produtivo da ação, então você pode seguir, né? Pode pensar, refletir no que eu estou falando aqui. Então, Priscila, privilegiar, como um dicionário nos diz, é conceder um tratamento especial, mas não é ignorar. Né? Então, eu priorizo o investimento produtivo, mas eu não ignoro o viés financeiro que ela representa. Tá? Então, eu acho que a pessoa que quer investir, a primeira coisa que ela tem que definir qual é
a minha visão. O que eu vou priorizar? E para responder essa pergunta, tem uma segunda que eu acho mais fundamental. O que eu estou fazendo no mercado de ações? Exatamente. Né? Qual é o sentido que eu dou àquelas oscilações de preço que vão acontecer? Porque o mercado de ação é um mercado da instabilidade. Então, vai oscilar. Você vai comprar por 10 e amanhã vai estar 11. Mas essa variação de R$ 1, o que representa para você? Qual é o sentido que você dá a isso? E se você comprou 10 hoje e amanhã está 9, essa perda de R$ 1, qual é o sentido que você dá a isso? Então, essas questões precisam estar definidas. Porque aquilo vai oscilar. E ainda não tem o perfil para investir em ações. Bom, aí tem que ver, né? Tem muito isso também do perfil, né? Do que a pessoa espera. Agora, que o mercado de ação é uma boa oportunidade de ganhos e de lucros, Com certeza. Enquanto ela não pode sofrer com isso, né? Ela tem que estar ok, ela tem que estar ciente de como o mercado funciona, né? E não dá para ficar sofrendo a cada oscilação do mercado e nem ficar assim, em êxtase quando o mercado subir, né? Exatamente. Ela tem que. Eu acho essa pergunta é crucial, né? Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? O que eu espero? Porque muita gente vai me responder que quer ganhar dinheiro. Ora, eu quero ganhar dinheiro não é resposta. Porque, em primeiro lugar, porque não conheço ninguém que queira perder dinheiro. E, em segundo lugar, eu quero ganhar dinheiro é muito genérico, é muito abstrato. Então, é preciso definir, eu quero ganhar tantos por cento, num período de tanto tempo. Eu tolero tanto, se for o caso de um prejuízo. Né? Então, a pessoa tem que estar pensando nessas coisas, né? Antes de tomar uma decisão de investir. Exatamente. Às vezes, a empresa ela tem um futuro muito promissor, mas esse futuro é um tempo muito distante para que aquele investidor possa suportar. Então, aquela empresa não vai ser adequada para ele investir, né? Pode ser, exatamente. Exatamente. Né? Enfim, eu acho que as pessoas têm que fazer uma reflexão sobre isso. Né? Quer dizer, o que eu estou fazendo no mercado de ação? O que eu quero? O que eu quero aqui? Né? E qual é o sentido? O mais importante é isso. Qual é o sentido que eu dou às variações de preço? Exatamente. Tá? Acho isso importante. Agora, seguindo a estratégia que você adota, né? Você já falou do corpo, né? Da gestão da empresa. Já falou se o setor apresenta vantagens competitivas. Qual mais um ponto relevante? Bom, aí o outro ponto relevante que eu vou ver é tentar, né, comparar o desempenho da empresa versus o desempenho da média dos concorrentes. Tá? Já que eu estou priorizando o lado produtivo que a ação representa, né? Então, para mim, é muito importante saber se ao longo dos últimos anos a empresa-alvo que eu estou analisando, que eu estou olhando, está tendo um desempenho econômico superior à média dos seus concorrentes. Essa informação pode parecer difícil para o leigo, mas ele não precisa ser formado em economia para saber. Se ele tiver um lado curioso, né, e procurar nos próprios relatórios que eu falei de competitividade, ali ele pode já saber desses números. Tá? E nessas associações, Associação Associação Brasileira da Indústria de Café, Associação Brasileira da Indústria de Plástico, você encontra dados estatísticos, né? E aquilo ali já é
uma parte importante para você entender pelo menos o desempenho da média. E aí, quando você pega o relatório, a demonstração contábil anual, ela tem uma coisa que pouca gente lê, né? Que é a mensagem da administração. O que é a mensagem da administração? A mensagem da administração, Priscila, é um comentário que a gestão da empresa é obrigada a fazer sobre o desempenho da empresa no ano que está, no ano que encerrou, né? E muitas empresas, então, colocam ali o seu desempenho versus o desempenho do setor, né? Principalmente quando é bom, né? Principalmente quando é bom. Então, quem fizer isso vai descobrir coisas que o mercado da construção civil cresceu 10% e uma empresa fulano de tal cresceu 20%. Isso não foi um ano. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos 5, 10 anos. Ora, Eu tenho uma... deve ter alguma coisa aí nessa empresa, né? Essa empresa tem alguma coisa que a média não tem. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Tem algum número mágico? Assim, se ela cresceu tantos por cento, aí eu já começo a achar que é boa. Ou não, só se ela já foi melhor do que o setor, aí você já põe um pontinho positivo. Eu não tenho um número, tá? Eu não tenho um número. Mas se ela for consistentemente melhor do que do que a média dos concorrentes, é porque ela está ganhando espaço da concorrência. Então, se ela está ganhando espaço da concorrência, é porque ela tem um diferencial. Isso vale tanto quando o mercado onde ela está cresce, quando o mercado onde ela está cai, né? Então, tem construção civil novamente. Nos últimos anos, agora, recentemente, tem caído a construção civil. E tem empresas que também têm caído, mas caído bem menos do que a média do setor. Então, significa que, embora um setor esteja encolhendo, essa empresa proporcionalmente, ela está diminuindo muito menos. Portanto, ela está ganhando fatias da concorrência na crise. Então, o que essa empresa tem para poder estar ganhando espaço dos seus concorrentes na crise? Ela tem alguma coisa. Ou ela tem uma técnica de produção mais eficiente, ou ela tem um produto que está num nicho de mercado um pouco diferente dos concorrentes. Ela tem algum diferencial, né? E esse diferencial é um ótimo sinal para mim, né? A história do capitalismo é a história das empresas que são diferentes, das empresas que são capazes de construir um mercado, né? De tomar mercado da concorrência. Né? Essa é a história da luta entre as empresas. Então, isso para mim, Priscila, é crucial. Obviamente que eu saio correndo daquelas empresas que estão caindo mais do que a média. Ou crescem, mas não crescem tanto quanto a média do mercado. Né? E isso, na hora que o mercado de ação está em alta, é preciso tomar cuidado. Porque muitas ações sobem, inclusive dessas empresas que estão crescendo menos do que a concorrência. Né? A gente, às vezes, pensa que o preço da ação é um bom reflexo do desempenho econômico da empresa, mas, no curto prazo, nem sempre é um bom indicador, não. Né? Então, tem que estar atento. Né? Tem que estar atento ao que está acontecendo realmente com o ativo real, que é a empresa. Né? E não necessariamente com o que o mercado acha que aquela empresa vale, que seria o preço dela. Com certeza. E, Renato, tem mais alguma coisa que você analisa, assim, que você poderia falar? Porque esses três já dá uma boa noção para quem está começando. Né? Assim, e lembrando aqui que assim, essa live
é uma verdadeira aula de avaliação de empresas, né? Não é as historinhas que a gente vê por aí, porque, infelizmente, a gente vê muito corretoras sugerindo compra e venda de ação, compra e venda, uma loucura de compra e vende, que, na verdade, só quem ganha são eles que estão levando comissão, os assessores e a corretagem, né? Mas quem quer realmente investir em ações, né, tem que estar sabendo no que está investindo, e não é esse compra e vende. Tem o momento certo de comprar e o momento certo de vender, né? Tem. A última coisa foi o que eu falei para você, né? A ação tem dois lados, né? O financeiro e o produtivo. Vou colocar dessa forma. Eu privilegio o produtivo, o que significa que eu não ignoro o lado financeiro dela. Ela é um ativo financeiro. Então, o que eu vou fazer? Que eu acho uma outra coisa que eu faço, eu considero assim fundamental, mas aí vem abaixo, porque não é a minha prioridade. Eu vou pegar a cotação da ação, né? E aí eu vou pegar a cotação da ação, Priscila, pelo menos nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, né? E vou destacar nesse gráfico a faixa de preço mais alta que essa ação ficou e vou destacar a faixa de preço mais baixa que ela ficou. Tá? E aí, isso aí é uma regra que eu Renato, tomei. Renato, a sua regra é a regra que eu devo seguir? Cara, a minha regra é a regra baseada na minha experiência. Eu não sou o dono da verdade, né? Quem quiser estudar economia e estudar o mundo financeiro vai ver que, infelizmente, os números na economia e na contabilidade não são iguais aos números de um termômetro que a gente usa para medir a temperatura de uma pessoa. Se eu coloco o termômetro e dá 39 graus, eu não entendo nada de medicina, Priscila, mas eu sei que a pessoa está doente. Precisa de tratamento médico. Por quê? Porque o número fala por ele. Né? Se a temperatura dá 36,6, eu sei que aquela pessoa está com a temperatura normal, ela não está com febre. Por quê? Porque eu sou médico? Não. Quando eu pego o lucro de uma empresa e está, sei lá, 2 bilhões de reais, cara, aquele 2 bilhões, ele não é a temperatura do termômetro. Aquele 2 bilhões, ele não diz a você se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é pouco, se aquilo é muito. Então, os números em economia e em contabilidade, quem atribui o significado somos nós. Tá? Então, as pessoas nas corretoras, nas mídias, os caras querem calcular, até na análise fundamentalista acontece muito isso, né? Querem calcular as coisas e mandar para vocês, o público leigo, né? Como se aquilo fosse verdade absoluta. Então, eu tenho a minha, e eu vou explicar a minha por que eu faço. Então, eu pego a faixa mais elevada de preço. Desconto dali pelo menos 50%, 60%. Quer dizer, eu só vou comprar aquela ação se ela estiver 50%, 60% inferior à faixa mais alta de preço. Por que eu faço isso? Eu faço isso por um motivo muito simples, né? A gente precisa fazer conta. Eu falei aqui, eu tenho que dar um sentido àquela variação de preços que eu vou ver. Então vamos supor R$100, seja o preço, a faixa mais alta de preço que essa ação rodou, tá? Nos últimos 5 anos. Eu tiro 50%. Então eu determino mais ou menos uma faixa de preço para eu começar a comprar R$50. Por que 50? Porque se essa ação voltar para 75, ou seja, eu comprei a 50, quando ela for a 75, portanto, eu já vou estar ganhando 50%. Né? Eu botei 50, ela está 75, eu já estou ganhando 25, eu estou ganhando metade. Se ela voltar a 75 nos próximos 2 anos, eu já estou feliz. Eu já estou feliz. Né? Por quê? Porque um investimento
entra na renda fixa, vamos imaginar um título público do Tesouro, que é um investimento seguro, né? Ou pelo menos um dos mais seguros. Será que ele vai te dar 50% em 2 anos? Eu acho pouco provável você achar no Tesouro Direto alguma coisa com 50% em 2 anos. Né? Então, eu estou imaginando um investimento seguro, seria o Tesouro. Estou entrando no papel quando ele já está muito defasado, né? E imaginando que se ele crescer 50%, ele vai a 75%, mas 75% ele ainda está 25% longe do preço máximo dele. Então, tem um espaço para ele crescer. E aí, isso aí é o viés financeiro. Né? Infelizmente ou infelizmente, mas quem entra no mercado de ações tem que saber que, que a ação é um ativo financeiro. Como todo ativo financeiro, as pessoas compram quando acham que eles estão barato e vendem quando acham que eles estão caro. Quem acompanha as cotações todos os dias vai começar a perceber as variações que acontecem. Né? E aí, com base na minha experiência, eu percebo que subir 50% para uma empresa boa, não é exatamente um exagero, não, ou algo impossível, não. Né? Voltando àquele caso da Sadia, dos R$6, quem começou a montar a posição lá em 2009, a 6, essa ação continuou caindo, foi a 2 e pouco, e à medida que ela foi caindo, as pessoas foram adquirindo lotes maiores, que aí, basicamente é isso que eu faço, né? Vai adquirindo lotes maiores, essa ação, depois que foi aprovada a solução para a empresa, essa ação foi a 25, Priscila. Foi a 25. Comprar 2 e vender. Comprar entre 6 e 2,50, que mais ou menos foi o preço que ela ficou, entre 6 e 2 e pouco, para você, 3 anos depois, 4 anos depois, estar revendendo a 25, meu amigo, o que você quer? Você consegue mais? Né? Pois é, você consegue mais. Eu acho que vai ser muito difícil. Né? Muito difícil. Mas assim, infelizmente as corretoras não priorizam a visão produtiva. Né? Eu não sei se a gente tem mais um pouquinho de tempo aqui para falar. Pode falar. Mas assim, quem me conhece sabe disso. Né? Eu acompanho algumas empresas assim com bastante. Acompanho de assistir a apresentação de resultados, acompanho de ver a entrevista da diretoria com os analistas de banco, com os analistas das corretoras. E aí, a Marco Polo, né? Marco Polo, para quem não sabe, é a terceira maior fabricante de carroceria de ônibus do mundo. Pouca gente sabe disso no Brasil. Né? E esse título foi conseguido pela empresa com luta. Não foi dado por ela. Tá? Vamos lá, então. Agora, no início do ano, as corretoras começaram a falar dessa empresa para as pessoas que têm conta na corretora. Né? Então, todas as grandes corretoras, BBI, Bradesco, BTG, o Pactual, todo mundo começou a falar. A ação, Priscila, estava ali patinando em torno de uns 2,60, 2,50. Do início do ano até agora, a ação foi a quase 5,30, 5,40, no momento de ápice. Hoje, como o Bradesco já emitiu uma posição não recomendando mais a compra, porque a ação se valorizou muito num curto espaço de tempo, né? A Bradesco, então, recomenda aos seus clientes que troquem de papel. Mas ela faz essa sugestão ressaltando que a ação ainda deve chegar pelo menos a uns R$6 até o fim do ano. Eu estou falando isso, gente, porque é um documento público. Tá?
Não é aqui nenhuma recomendação de nada, não. Mas eu estou falando isso para ilustrar como as coisas funcionam. Quem comprou ali no início do ano, no ano passado, com 2 e pouco, 2,90, 2,70, e vendeu há pouco tempo a 5,20, 5,30, 5,20, 5,30 foi há 2 dias atrás, 3 dias atrás. Ganhou um dinheirão. Em um ano, 100%. Ganhou dinheirão. Né? E aí eu te pergunto, vamos lá, qual é a renda fixa que vai te dar essa rentabilidade? Não tem, cara. Não tem. Você Agora, quer ir para o mercado de... a Marco Polo, posso? Pode. Digamos que eu esteja aqui usando a Marco Polo como exemplo da sua estratégia, né? Você falou a teoria, os tópicos que você analisa. Aí agora vamos pegar a Marco Polo para ser o exemplo prático de tudo que você falou agora. O corpo de gestão da Marco Polo é bom? É mesclado, como você falou? Bom, o corpo de gestão... Olha, o que eu posso te dizer é que a empresa vinha mal. Em 2018, então, o filho do dono volta para a empresa. Em 2021, a empresa começa a lançar uma linha nova de produtos. Em 2022, essa linha ganha um prêmio internacional na Europa. A Europa tem hoje, é considerado o continente do design do ônibus, o continente das grandes peças, né? Da grande tecnologia do ônibus. Então, depois o último prêmio que a Marco Polo ganhou internacional foi em 2004, que foi assim o ápice da companhia. A partir de 2004, entrou uma gestão profissional e a família se afastou. Mudanças drásticas aconteceram, né? E aí a empresa acabou não dando muito certo a estratégia dela. Então, a partir de 2015 e 2016, com a crise econômica, as coisas pioraram. E em 2018, então, esse dono voltou. Esse filho do dono voltou. Reestruturou completamente a companhia. E nomeou, agora, ele saiu agora em abril, ele escolheu uma pessoa para seguir. Né? Então, lá dentro, ainda no corpo decisório dela, você vai ver profissionais com 60, 70 anos que construíram uma carreira dentro da indústria de ônibus no Brasil. Não são pessoas que começaram a entrar na indústria de ônibus agora. Né? Já estão na indústria há muitos anos. E você vai ver muita gente com formação em engenharia. Engenharia, inclusive mecânica. Ora, cara, o que você espera de um fabricante da indústria de automotiva? Tem que ter engenheiro. Tem que ter engenheiro. Tem que ter engenheiro de produção, tem que ter engenheiro mecânico. Tem que ter. E tem. Mas tem que ter alguém de finanças também. Né? Tem gente de finanças lá? Tem gente de finanças lá. É a maioria no conselho da empresa? Não. É a maioria no corpo, na diretoria? Não. Mas tem gente lá de finanças. Então é isso. O setor? O setor tem vantagem competitiva no Brasil? Tem, que seria o preço da mão de obra, que é barato, quando comparado com a mão de obra internacional. Entendi. Né? A fabricação de ônibus, o ônibus é feito sob encomenda. Né? E o ônibus ainda, aí é um detalhe, né? Quer dizer, a produção do ônibus é mais ou menos como a produção da indústria japonesa, aquela produção enxuta. Just in time. Então você primeiro, just in time, primeiro você vende, recebe o sinal do cliente, aí você começa a organizar a sua produção. E você precisa ter uma produção muito flexível, tá? Capaz de produzir produtos diferentes. Sem que essa diferenciação de produtos, portanto, sem uma escala tão grande assim, implique em custos muito altos. Então, isso eles conseguiram construir ao longo de muitos anos. Né? Então, assim, a indústria europeia ela tem um grande problema. Ela produz os ônibus
com um nível de sofisticação elevado, mas é uma indústria muito padronizada. O ônibus no Brasil é um ônibus muito diferente, diferenciado, porque ele é customizado, né? Para quem não... É por isso que eu falo de estudar um pouco o ramo, né? Eu sei de tudo isso apenas porque eu li. Uhum. Os grandes fabricantes europeus dominavam o mercado brasileiro há 40, 50 anos atrás. E lentamente, essa manufatura mais flexível, mais customizada da Marco Polo, embora um pouco mais caro, mas foi essa manufatura que foi assumindo parcelas maiores no mercado e foi aos poucos deixando os europeus e americanos com uma parcela pequena. Era tão pequena que não viabilizava mais o negócio deles. Então eles saem do Brasil, né? E passaram a fabricar no Brasil apenas o motor e o chassi do ônibus. A carroceria em si, eles deixaram de fabricar. Porque não era interessante para eles ter uma linha muito customizada no Brasil. Né? A essência da indústria deles é um produto muito padrão. Já que o ônibus na Europa, ele opera em segmentos específicos do transporte de passageiros. Uhum. Né? Aqui no Brasil a gente não tem isso. O ônibus é o grande meio de transporte ainda. Né? No Brasil, nos países muito populosos, na Índia, na China, o ônibus ainda é o grande meio. E essa manufatura da Marco Polo se mostrou muito mais competitiva do que dos europeus. Né? Mas a empresa teve uma fábrica na Europa durante muitos anos. E o desempenho da... Eu estou fazendo o checklist que você passou. Tá? E o desempenho da Marco Polo em relação às concorrentes? Então, vamos lá. O desempenho dela, o segmento de ônibus, ele também tem nichos. Tá? Então, tem uma carroceria que dá muito dinheiro, que é aquela carroceria de 2 andares, que a gente vê nas ruas, né? Com 4 eixos, né? Que seriam 2 rodas na frente, 2 eixos dianteiros, 2 eixos traseiros. Uhum. Então, aquele ônibus é o ônibus mais sofisticado do ponto de vista tecnológico. Se você olhar as vendas dela no Brasil nos últimos, sei lá, período que você quiser olhar, você vai ver que ela tem pelo menos de 50% a 60% do mercado. Né? E isso se mantém. Isso se mantém, como eu estou falando, conforme eu estou te falando aqui, há pelo menos uns 20 anos. Entrou um concorrente novo, um concorrente que tem muito dinheiro, né? Que tem capacidade de investimento. Começou a até vender alguns desses ônibus para clientes importantes. Mas o lançamento dessa linha nova, que levou a empresa a voltar a ganhar um prêmio internacional de respeito, está fazendo com que esses clientes que começaram a tentar pegar o ônibus da concorrência já fizessem encomendas muito grandes dessa linha nova que eles lançaram. Tá? Só para você ter ideia, não sei se foi sexta-feira passada ou na retrasada, aquele grupo do Rio de Janeiro, né, que é da 1001, acho que todo mundo conhece a linha 1001, né? Então ali é um grande grupo de Niterói. E eles encomendaram um pedido de mais de 400 ônibus para Marco Polo, sendo desses 400, eu acho que 127, 128 nesse modelo mais caro e sofisticado, o G8. Tá? Um pouco antes, um outro grupo muito grande já tinha encomendado 200 modelos novos. E esse grupo da 1001 foi um grupo que começou a comprar o ônibus da concorrência. Encomendou lotes pequenos, começou a botar na linha e quando todo mundo achava que eles fossem fazer mais encomendas, eles voltam para o velho cliente deles, para o velho fornecedor deles, que era Marco Polo. Né? E surpreendem o mercado com uma aquisição muito grande. Né? Um
foi um pedido de, eu acho que mais de 500 milhões de reais, só esse pedido da Miura. Renato, assim, eu não tenho como te agradecer essa aula que você deu, entendeu? Eu nunca vi, assim, uma aula gratuita com tanta informação, de forma simples, assim, para quem quer começar. Talvez quem ainda não seja da área, né, tem alguma coisa que não ficou clara, então eu vou abrir agora para se alguém quer fazer alguma, né, quer tirar alguma dúvida, mas eu quero dizer que essa live vai ficar gravada e eu sugiro que, também não vou deixar gravada para sempre não, porque informação, né, mas eu vou deixar assim por 1, 2 semanas gravada para as pessoas reassistirem, né, porque muitos aqui, eu vi que muitos foram nossos alunos, mas outros não, então esses que não foram nossos alunos talvez tenha alguma dificuldade para entender alguma coisa e aí assistir mais uma vez vai ser muito precioso. Então, eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Só pode ficar à vontade. Eu queria fazer assim, você já disse tudo o que fazer, como começar a investir, né? Mas, assim, quero falar para as pessoas que é um trabalho árduo, né? Essas pessoas, aproveito aqui para dizer, essas pessoas que falam, como ganhar, como ficar rico rápido, como ganhar X mil reais por dia e tal, assim, isso é uma estratégia de marketing e é muito perigoso, né? Você pode fazer muito dinheiro sim no mercado financeiro, mas isso requer muito estudo, né? Tempo não é nada rápido. E assim, para você descobrir assim, e a preciosidade desse conteúdo não é só a forma como você opera, mas assim, para você nos dar essa informação, por exemplo, para você descobrir que o range de preços de uma ação, né, é de 5 anos, né, aqui de 50% aqui, você pegar 50% do preço mais alto, você levou muito tempo analisando, né? Não é assim que se descobre assim num estalar de dedos. Né? E você está oferecendo aqui para as pessoas assim, então isso foi realmente uma joia rara. Mas assim, para quem quer começar, voltando lá na pergunta do Paulo, digamos que o Paulo decida que ele vai usar esse viés produtivo que você adota, né? A Marco Polo a gente já viu que está num preço que não é para ser comprado, agora já está na hora de vender. Né? Qual é um setor bom? A gente não vai dar aqui recomendação de ação nenhuma, porque aqui o nosso intuito é educativo, é ensinar a pescar e não dar o peixe. Né? Mas, assim, quais são os setores que vale a pena quem quer realmente se dedicar para estudar? Porque já viu que não dá para você estudar todas as ações que tem, nem no Ibovespa dá. Você precisa ter, assim, umas 5 ações para você chamar de sua, digamos assim, que já vai te dar uma trabalheira danada, certo? Quais são os setores, assim, fala 2, 3 setores que o Brasil tem vantagem competitiva, então que vale a pena quem está assistindo aqui começar as empresas para estudar. Então, assim, o Brasil tem competitividade muito grande na indústria de carne, né? Os 6 maiores frigoríficos do mundo, 3 ou 4 são brasileiros, sendo que os 2 maiores são brasileiros. Né? O pessoal fala muito da JBS, mas a galera esquece da Marfrig. Marfrig hoje é o 2º maior do mundo e o Brasil tem o Minerva ainda. O Minerva é mais ou menos o 5º, 6º maior do mundo. Então, acho que o Brasil tem muita competitividade no setor de carne. Quando houver uma grande confusão no mercado de ações, você pode comprar a ação dos frigoríficos brasileiros sem muito medo. Porque o grande problema, Priscila, é que as pessoas têm medo. A ação cai muito, a pessoa fica com medo. Né? Eu cansei de comprar ação naquele dia que a bolsa fecha. Que é o dia dos... Esqueci o nome aqui, que dá o... Circuit Break. O Circuit Break. Né? Então, para quem já está monitorando a empresa, vou comprar a ação daquela empresa ali.
Então, quando há um circuit breaker desse, cara, é para você comprar. Né? É para comprar sem medo. Porque você está comprando um ativo real, que o Brasil tem muita competitividade internacional e dificilmente, né, aquela empresa não se recupera, a cotação dela não se recupera. Tá? Bom, segunda coisa, assim, muito pouca gente sabe, né, mas eu não vou comprar agora que está caro. Eu gosto muito do setor de papel celulose, por um motivo simples. Né? Segundo os engenheiros florestais, o eucalipto no Brasil não se adaptou tão bem às nossas condições climáticas e à tecnologia da Embrapa, que dificilmente vai surgir um grande concorrente asiático nos próximos anos. Tá? Ao contrário, tem concorrente asiático comprando empresas de papel e celulose brasileiras. Né? O Rangel já está tem uma pergunta aqui. Companhia aérea, é arriscado ou é lenda? Eu acho arriscado. Eu também. Muito arriscado. Por uma estrutura simples, Fernando, uma boa parte dos custos, e o pior, né, os custos fixos, boa parte dos custos fixos são custos dolarizados. E as receitas dessas companhias aéreas normalmente são, em sua grande maioria, em reais. Então você tem um custo fixo, é o pior tipo de custo, é o custo que mata, um custo fixo em moeda forte versus uma receita em moeda fraca. Então, as companhias aéreas tiveram um bom momento na Bolsa Brasileira quando o real ficou muito forte, né, e o dólar ficou muito barato. Então, à medida que o dólar vai ficando muito barato e permanece barato durante um tempo, é normal que a ação das companhias aéreas subam. Mas não é exatamente uma coisa para longo prazo, né? Porque a nossa moeda não é exatamente uma moeda forte. Né? Então, para eu comprar a companhia aérea, ela tinha que ter uma parcela substancial da sua receita também em dólar. Mas não é o caso aqui no Brasil. O Francisco Luiz, eu acho que ele foi seu aluno. Ele fala assim, comecei há pouco tempo, mas estou contente. Obrigado, professor Renato. Aí ele comprou Klabin, Petrobras, Taurus, Raizen. Ele está feliz. Já sei quem é. Um abração, Chico. Não sei quem é. Eu acho assim, tem outro setor que eu gosto muito, né? Que eu acho que o setor de construção civil é um setor, Priscila, que se a economia, se a renda volta a crescer um pouquinho, é um setor que cresce muito mais do que a média do PIB, tá? E aí, quando eu falo construção civil, não significa necessariamente construtora. Eu gosto muito, né, da Porto Belo, que é uma fabricante, né, de produtos cerâmicos. Novamente, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cerâmica do mundo. Né? Isso não caiu do céu. Né? Isso foi construção nossa. Então, a Porto Belo é outra que tem boa gestão, está no setor que tem vantagem competitiva e está tendo um crescimento maior do que a média. Ela tem um crescimento maior do que a média. E quando o mercado cai, ela cai menos do que a média. Tá? E a ação dela, um dia já foi a 16, né? Mas isso também aconteceu porque ela recomprou as ações. Uma coisa que o pessoal tem que ficar atento é isso. Às vezes a ação sobe muito porque a própria empresa recompra a sua ação. E nessa onda, muita gente compra. Né? O mercado financeiro não é um mercado de gente ingênua. Então, apesar do discurso, o que o pessoal gosta mesmo é que a empresa pegue o dinheiro para recomprar suas ações. Né? E a Porto Belo fez isso numa temporada. Essa época que ela fez isso coincidiu com a época da construção civil estar em alta no Brasil, e então as ações atingiram uma cotação muito alta. Tá? Hoje a cotação está bem abaixo desse 16, mas também
é verdade que o mercado de construção civil no Brasil hoje não é exatamente o que já foi um dia, né? Então, assim, mais uma vez, é preciso uma certa cautela. Mas é uma empresa séria, com gente séria. Eu já comprei Porto Belo a 2 e vendi a 6. É uma empresa... A Porto Belo tem uma coisa assim da fábrica internacional, né, que eles estão construindo nos Estados Unidos e que deve entrar em funcionamento a partir do segundo semestre. Então, isso coloca a empresa em outro patamar. Mas Né? já Você vai ter... dos Estados Unidos, não já? Por que eles saíram? Pois é, eles saíram por problemas de gestão. Né? Eles entraram alguns anos atrás no mercado americano com uma estratégia agressiva e tiveram prejuízo, né? E então resolveram encolher essa operação nos Estados Unidos, começaram a vender nos Estados Unidos um volume bem menor de mercadorias, essas mercadorias vinham do Brasil, né, da fábrica brasileira, e então eles não abandonaram os Estados Unidos, mas eles continuaram de uma forma muito mais tímida e tornaram a operação lucrativa. Tá? E aí, ao longo dos últimos anos, essa operação lucrativa, eles repensaram a estratégia, então decidiram, na pandemia, pouco antes da pandemia, em ter uma fábrica nos Estados Unidos, né, para que as vendas no mercado americano não dependessem mais das vendas que viessem do Brasil, da produção que viesse do Brasil. Né? E, ao que parece, né, a estratégia agora foi consertada. Essa fábrica vai entrar em operação no segundo semestre, segundo a empresa, e uma vez que ela comece a entrar em operação, e se tudo der certo, né, é claro que há um nível de incerteza aí nessa previsão da empresa, mas dando tudo certo, a companhia então passa a ter essa receita em dólar versus custos em dólar, e isso permite um cálculo mais seguro do lucro da companhia. Você produzir no Brasil para levar o produto para vender nos Estados Unidos, com o dólar oscilando muito, como oscila aqui, isso prejudica o seu cálculo de lucro na operação. Né? Então, quando você tem uma fábrica lá, você tira esse risco cambial que você tem ao vender do Brasil para lá. Então, a empresa está querendo fugir desse risco. Né? Portanto, a empresa está tomando uma atitude de se proteger. Ela é agressiva no investimento, mas esse investimento, ao mesmo tempo, protege a empresa das oscilações. E agora... isso vai... Pode falar. Pode falar. E isso, em algum momento, vai bater no lucro dela, não tanto em 2023, mas, se tudo der certo, bate no lucro dela em 2024. Mesmo que o mercado de construção civil no Brasil fique estagnado. Então, pessoal, começa a acompanhar Porto Belo para ver se vai ter oportunidade aí. Renato, é uma empresa que gente séria. Tem uma última pergunta antes de finalizar. Não vou tomar mais seu tempo, não. É do Fernando. Ele diz: Renato, por que o varejo tem quebrado tanto? Ricardo Eletro, Arapuã, etc. Pois é. Essa pergunta do Fernando é bem... O varejo brasileiro foi uma certa queridinha, né, da Bolsa Brasileira. Vamos falar direitinho aqui. Né? E foi queridinha da Bolsa Brasileira com razão, de certa forma com razão. Eu vejo algumas pessoas falando que jamais vão colocar dinheiro no varejo. Mas, durante muitos anos, os varejistas subiram muito de preço. E quem comprou ação de varejista ganhou dinheiro. Mas por que isso aconteceu? Por aquele dólar muito barato, né, que a gente tinha aqui no Brasil. Então, quando o dólar fica muito barato, Priscila, a atividade do varejista, o lucro do varejista, ele sobe. Mesmo ele sendo incompetente, a atividade dele sobe, o lucro dele sobe. Por quê? Porque ele consegue comprar produtos de fora do Brasil, ou, se ele não compra, ele pressiona o fabricante brasileiro a reduzir o preço,
né? Então, ele tem um custo de aquisição de mercadorias mais baixo, e na hora que ele vai vender, ele consegue vender para um consumidor que tem o seu poder de compra aumentado pelo dólar mais barato. É difícil de explicar aqui, né? Mas o dólar barato ele acaba prejudicando a indústria e favorecendo o varejo, né? Você tem uma transferência de lucro do setor industrial para o setor varejista. E o varejo brasileiro ganhou muito dinheiro naquele período ali que começa mais ou menos em 2004 e 2005 e vai até praticamente 2012, mais ou menos 2011 ali, ganhou muito dinheiro ali, né? Quando a população perde poder de compra e o dólar sobe, que foi o que aconteceu a partir de 2014, 2015, as coisas se invertem. Então, esse consumidor dele empobreceu, portanto, ele não pode repassar preço, aumentar preço para esse consumidor, né? Porque ele não vai vender. E dois, esse produto que ele comprava lá fora, com um dólar a 1,80, agora ele está comprando com um dólar a 3,50, a 4, com um dólar a 5, né? E aí, como o dólar está muito caro, ele resolve comprar do fabricante brasileiro, mas aí é a hora do fabricante brasileiro subir o preço. Uhum. Ou ele compra desse fabricante, ou ele não tem mercadoria para vender. Então, inverteu. O câmbio inverteu o lucro, né? Trouxe o lucro do varejo para a indústria. E aí, comeu o poder de se compra. não tiver uma boa gestão, o varejista quebra. Quebra, como tem... Hoje, o que mais você vê é varejista em maus lençóis, né? Hoje está complicado. Assim, desculpa eu ter passado da hora, assim, né? Não. O tempo do nosso maior ativo, mas eu não tenho como te agradecer. Você deu um show, entendeu? Você deu um show. Eu vou deixar até, assim, mais uns dias, mais uma semana, no máximo 2, para quem quiser reassistir, porque vale muito a pena. Às vezes, a gente teve alunos nossos que teve prova hoje, que eles queriam assistir, mas tiveram prova, então, para eles assistirem, né? Mas, assim, eu não tenho como te agradecer. Assim, esse compartilhamento da tua experiência, sabe? Do teu conhecimento, isso não tem em livro, entendeu? Então, eu não tenho como te agradecer, entendeu? Eu é que agradeço aí o convite, né? E volto muito a falar que, assim, nós somos professores, né, Priscila? Então, tem uma coisa que eu acho muito importante. Que ela estava em prova. Mas eu acho que é uma coisa muito importante. O termômetro, né? O termômetro, ele fala por si só. Os números em economia, portanto, os preços das ações, o lucro das empresas, o custo de um fabricante, não fala por si só. É necessário uma interpretação, né? E essa interpretação, quem dá, entre aspas, um analista que vai dar essa interpretação. Tá? E é aí que mora o perigo, né? Eu vejo gente vendendo fórmulas mágicas, como você falou, para ganhar dinheiro. Eu olho para tudo isso com muito receio. Eu também. Né? Com muito cuidado. Eu acho que, assim, são 24 anos dando aula. E a gente está ali diante de um público leigo. E eu acho que tem uma questão ética, né? Quer dizer, então, eu acho que isso me segura. Né? E eu me sinto na obrigação aqui de falar o quanto é necessário um certo cuidado. Só para terminar, eu acho que uma coisa muito legal é você juntar 2, 3 pessoas que querem começar e elas as pessoas juntas, né? Juntas, essas pessoas fazem mais do que sozinhas. Então, quem quer começar, gostou de repente aqui do que eu falei, da minha proposta, né? Acha Passa o teu Instagram aqui, Renato. Qual é o teu Instagram? Para quem quer te seguir, que ainda não te siga. Então, é Renato, é meu nome, né? Renato Felipe Cobo. Renato Cobo. Então, vai me achar lá. Quem estiver aqui na live, que ainda não seguir o professor Renato, é Renato Felipe Cobo lá no Instagram, segue ele também, porque o que ele puser ali é lei. Mas
Instagram, coitadinho, meu Instagram tá precisando de um olhar mais carinhoso. Mas pode estar em contato com você, fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida. Ah, sim, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Né? Muito obrigada, Renato. Até a próxima. E eu é que agradeço você e agradeço ao público. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.